agradecer por tudo isso. O livro de Isaías 53, nessa tarde, louvado seja Deus. Só tem como agradecer pela palavra do nosso Senhor Jesus. O profeta Messianos, ele já falava de Jesus no capítulo 6, não é? Para chegar no capítulo 53, Isaías já delatava que não era digno de levar a palavra de Deus, porque tinha os lábios rude e a língua pesada. Foi necessário Deus queimar a língua de Isaías com a brasa, com a tenaz. Isaías disse: ergue-me aqui para levar a tua palavra às nações. Então Isaías, no capítulo de número 53, agora, gente, chegando a hora da palavra, louvado seja Deus, hora boa. Em Isaías 53, capítulo 1, diz assim: quem deu crédito a nossas pregações? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, e não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza viemos para que desejamos. Pai bendito, obrigado, Deus, por tudo nesse momento, aonde já foi orado, Deus, aqui. Muito obrigado, Jesus, pela tua filha que está aqui orando nesse momento, que orou, Senhor, pela tua palavra, não pela minha, porque eu não tenho, mas é a tua palavra que tu está me dando, Jesus. Pai, que nesse momento que todos possam meditar na tua santa palavra e no teu poder nessa tarde, pelo poder do teu nome. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amados de Deus, eu estava meditando hoje em casa e pensando sobre uma palavra chamada rejeição. A palavra de Isaías 53, para quem não sabe, ela é uma palavra de rejeição. Ela é uma palavra que Jesus ele foi rejeitado, aonde Jesus foi o mais rejeitado entre todas as nações. Ele foi o único ser que suportou todas as rejeição na face da terra. Foi o único chamado Jesus. Jesus, ele está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que foi dado a ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a majestade. Louvado seja Deus. Eu fico meditando que em Isaías, no capítulo de número 53, primeiramente o pregador Isaías, o profeta Messianos, dentro desse texto, ele delata dizendo: quem deu crédito às nossas pregações e a quem se manifestou o braço do Senhor. Seja, eu já começo essa palavra, Gabriela, e a todos que estão ouvindo, numa coisa muito linda, quando delata dizendo assim: quem está dando crédito à palavra de Deus? Quem está dando crédito a esta pregação? Seja um culto desse aqui, muitas mulheres que estão em casa agora, não é? Que até chegaram de algum canto, seja, não sei, ou até umas que estão em casa, que não for por círculo de oração e tal, enfim, estão se achando que estão abastecidos, que estão com tanta comunhão com Deus, que não precisa de vir para um culto desse. A gente fica olhando que já começa por aí a palavra de Deus sendo rejeitada a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Também tem uns que estão em casa, mas estão ouvindo a palavra de Deus. Tem uns que estão em casa, mas estão mastigando o que é que Deus está falando aqui nesse culto. Porque quando um homem sai de casa, que abre a sua boca, como eu, que estou aqui cirurgiado, com uma cirurgia de transplante secundário do olho direito, eu podia estar em casa agora, mas não é que eu estou aqui por obrigação de homem, nem obrigação de
de esposa, nem obrigação de filho, nem obrigação de vizinho. Eu estou aqui porque eu tenho uma comunhão com Deus e tenho a obrigação de trabalhar para Jesus. Não é Jesus que tem a obrigação comigo, é eu que tenho a obrigação com Ele. Porque Ele já fez o que Ele tinha de fazer por mim e por você. E eu fico olhando o que é que você está dando para Jesus. Talvez você se acorda de 4 da manhã, meu irmão, 3 da manhã, para ir trabalhar, granjear o pão. Mas quantas vezes tu tem pegado na Bíblia hoje? Quantas vezes tu tem lido a Bíblia hoje? Agora me permita a expressão, você que está aí agora me ouvindo. Quantas vezes você falou de alguém hoje? Eita Deus! Oh, aleluia! Me permita a expressão, eu estou falando aqui uma coisa muito séria. Jesus Cristo, ele chega no livro de São Mateus, capítulo 9 em diante. Jesus, ele começa a curar, ele começa a expulsar demônio. Jesus, ele começa a fazer milagres e maravilha. Jesus, ele começa a fazer coisas grandes. E muita gente chega para ele, até no capítulo 9, duvida porque Jesus Cristo, ele está curando um camarada. E alguém diz assim, como é que ele é Jesus e ele perdoa pecado? Hoje muita gente não quer mais perdoar ninguém. Muita gente hoje tem uma palavra dizendo, eu te perdoo, mas só de boca, por trás com o coração cheio de rancor, de ódio e ferido. Desse jeito você não sobe para o céu. Amém, gente? Porque para subir para o céu nós temos que ter um coração quebrantado. Porque você tem que olhar, se você acertou hoje, alguém errou com você, e você não consegue perdoar aquela pessoa de coração, de corpo e alma, somente por fábula, não adianta, porque Jesus visita coração. Então quando a gente vê que em Mateus, para voltar para Isaías, eu quero abrir um parente bem gostoso aqui em Mateus. Segura por aí, em nome do Senhor Jesus, em Mateus. Eu quero que você que está em casa abra sua Bíblia comigo no livro de São Mateus. Me foge a memória, capítulo de número 9. Vamos ver o que é que diz em Mateus, capítulo de número 9. A gente vai ver aqui o paralítico de Cafarnaum, quando Jesus Cristo diz que entrando no barco, passou para outra margem e chegou em sua cidade. Jesus chegou na sua cidade. Eu estou falando aqui palavras de Deus para a tua vida. Pega uma predinha para mim, por favor, tá? Vou colocar aqui. Eu fico olhando uma coisa dessa. Jesus não chegou na cidade de ninguém. Diz a palavra de Deus aqui que Jesus Cristo, ele chega na sua cidade, pode ver. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou em sua cidade. Eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé dele, disse, paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoado te são teus pecados. Será que alguém gostou quando Jesus disse aquilo para aquele paralítico? Que perdoados estão teus pecados. Tem uma pessoa, meu irmão, nesse momento, que ele não quer que você libere perdão para ninguém. O nome dele é Satanás. Ele quer que você, se não se acha ser digno de perdoar ninguém. A palavra nós temos que olhar que quando nós vivemos em perdão um com o outro, um amor fraternal. Eu fico olhando uma coisa antes de descer, dentro desse texto, eu quero entrar num parâmetro agora, que Jesus Cristo está aqui e a palavra é dele. Eu fico olhando uma coisa, vocês que são casados, nós que somos casados, os casamentos hoje é amor para lá, filhinho para cá, é beijo, é agarramento, é sexo, é aquele amor, é aquele esquentamento, eu te amo, mas por que quando se deixa de logo, aquele homem é um miserável, ele não presta? É assim ou não? Aí aquele casamento, quando se deixa o homem de logo, aquela mulher nunca presta, aquela mulher foi uma praga na minha vida. Mas aqueles 20 anos de casamento, que ia casado, aqueles 30 anos de casamento, como é que você chamava ele? Chamava ele de Bilu Bilu, de Dudu, não é?
de amorzinho, de minha macaíba, de minha maçã, de minha flor, de meu mamão, eu te amo. E quer ver a mulher dizer que ama o homem mais ainda, é quando ele chega para ela e diz assim: olha filha, na tua conta tem 5.000 reais. A mulher bota toalha, bota comida, bota roupa, chama ele até de delícia, até de morango ou de sorvete. Mas qualquer momento que se deixa aquele casal, o que é que ela diz? Aquilo foi um maldito na minha vida. Eu estou arrependido de ter casado com aquilo. Quer dizer, onde é que está? Eu estou falando do amor. Onde é que está o amor? O amor está onde, gente? O amor está em escassez, está esquecido. Por isso que Jesus é tão gostoso. Lá em Gênesis, o próprio Deus não era Jesus. O próprio Deus disse lá do céu uma palavra. Ele disse: olhei para a terra e não vi um justo sequer na terra. Seja, ele olhou para a terra e disse: não tem um que seja digno que esmague a cabeça da serpente. Eu tenho que mandar o meu filho. Porque por mais que o povo dava uma de santidade, de queimar essêncio, de fazer holocausto, de fazer sacrifício, mas fazia erro. E Deus via que todos não eram dignos de esmagar a cabeça da serpente. Ele disse: eu vou ter que mandar um, e esse vai esmagar a cabeça da serpente. E o nome dele será Jesus Cristo. Eu fico olhando que pela misericórdia de Deus, que Deus falando lá em Romanos, agora, 13, capítulo 13 de Romanos, ele vai falar sobre o amor. O amor são coisas fundamentais, mas eu quero somente ler em Mateus capítulo 9, onde eu estava lendo, para terminar, que quando Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são teus pecados. No versículo 3 do capítulo 9 de São Mateus, a gente vê que eis que alguns escribas, olha agora aí, dizia entre eles, ele blasfema. Veja agora aí. Os escribas e fariseus eram doutores da lei, como muita gente de hoje. Talvez muita gente hoje, Gabriela, pode me ver aqui pregando e dizendo assim: ele está ali na esquina, mas aquilo ali só Deus sabe quem é a vida daquele homem, só Deus sabe quem é aquilo. O pessoal não vai querer olhar a minha qualificação de reputação diante de Deus. Ele vai olhar os meus defeitos para que eu não chegue diante de Deus. Mas se eu for um cara besta e vai me levar por essa depressão, pelos que estão olhando a minha vida, que estão julgando, que estão defamando, que estão falando, eu não vou chegar no céu, gente. Mesmo assim é você. É você que está em casa. Jesus Cristo aqui dentro desse parâmetro, a gente vê que Jesus chega para um paralítico. O paralítico, toda vez que descia ao tanque para ser curado, tinha gente demais. Jesus chega e diz: espera aí, primeira coisa, antes de eu curar o paralítico, eu quero perdoar os teus pecados. Como é que o paralítico ele tinha pecado? Que o cara já estava paralítico numa cama, deitado, não andava. E como é que aquele camarada tinha pecado? É porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece teus pensamentos. Jesus sabe o que tu faz no oculto e o escondido, e tu quer somente julgar, como está em Mateus capítulo 7. Vamos ver o que é que diz Mateus capítulo 7. Agora diz assim: não julguei para que não seja o quê? Julgado. Com a medida que tu julga, tu serás julgado. Aí ele diz aqui: primeiramente, antes de tu medir com julgamento, tu tira o argueiro dos teus olhos, para tu depois olhar o argueiro do teu irmão. Seja que quando a gente passa a ser juiz, quando a gente passa a ser Deus, a gente estamos se esquecendo de quê? Que nós somos miseráveis, que nós somos indescompreensíveis com o nosso irmão. Então a gente já passa a ser juiz, já não passa a ser mais servos, já não passamos a ser mais amigos, passamos a ser julgadores. Porque imagina uma mãe, eu quero agora chamar a atenção de muitas mães aqui nessa comunidade. Você que tem filho pequeno, cuidado que o presídio é para filho, para mãe, para pai. Presídio é para todo mundo. Presídio das mulheres é para todas as mulheres, para todos os homens. Agora imagina muitas mães, muitos pais,
De repentemente ele tem seu filho, e seu filho rouba, mata. O que é que a mãe faz? A mãe vende uma casa, a mãe paga advogado para ir lá soltar aquele filho. Não é assim? É o amor. Agora imagina o amor de Jesus para aquele filho. Imagina quando um filho erra, Jesus, ele deixa o filho para o inferno, ou ele apruma aquele filho que errou, fala com ele, diz: se levante e não erre mais, e vá-se embora levar minha palavra. Jesus, ele é lindo. Jesus, ele nunca faz a acepção de pessoa, e muita gente, ele faz acepção de pessoa. Tem gente que ele entra na tua casa só para ver se você tem uma geladeira boa. Tem gente que entra na tua casa para ver que você tem um carro. E se você tiver um carro, o dele for melhor, ele diz logo: eu fui na casa de fulano, mas o meu carro é melhor do que o dele, gente. Tem gente que é assim. Tem gente, se ele for comer bife hoje, você for comer um ovozinho na verdura, ele faz: eu estou comendo é bife, ele está comendo verdura. Só ovo. Então, de todo jeito, quando alguém ama de verdade o outro, gente, ele não critica, ele divide a sua bênção com seu irmão. Porque Deus, ele dividiu sua bênção com nós. O nosso Deus, ele pegou seu próprio filho Jesus e deu por amor da nossa vida. O seu próprio filho, ele disse que nem meu próprio filho, Gabriela, ele disse: eu poupei por amor de vós. E porque hoje nós estamos vivendo numa terra que está no derramamento de sangue. A juventude hoje, mais quem está matando são os jovens. Se você olhar direitinho o pecado, a desgraça na terra, o derramamento de sangue, ele está sobre a terra. Por causa de quê? Como a gente está vendo a guerra aí. Essas duas guerras que está tendo nesses dois países, a gente está vendo maior confusão de guerra hoje, aonde está em Mateus capítulo 24. Rumores de guerra, guerras, fome, peste, terremotos em vários lugares. Então o próprio Jesus, ele veio à terra perdoando o pecado daquele paralítico. Mas teve alguém que disse assim: ele blasfema. Olha, se o próprio Jesus, ele foi para a sua cidade, chegou na sua cidade e foi a mostrar o seu milagre na vida daquele paralítico, mas tinha alguém de olho dizendo assim: esse daí, um homem, um fariseu, perdoar pecado? Só quem perdoa pecado era Deus. Ele achava que Jesus e Deus não eram um só. Ele achava que Jesus era um mentiroso. Então muita gente hoje, eles não creem na palavra de Deus. Muita gente hoje estão zombando de Jesus. Muita gente hoje, eles estão brincando com a palavra de Deus. Muita gente hoje, eles não estão respeitando mais o outro irmão. É muita gente hoje com inveja do outro. É muita gente hoje caluniando o outro. É muita gente hoje não dando crédito mais que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. É muita gente hoje dizendo assim: quando é que Jesus vai vir? E Jesus nunca vai vir aqui. Mas eu digo uma palavra para essa comunidade hoje: Jesus Cristo, tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer, porque já está acontecendo. Jesus Cristo, ele vai raiar nas nuvens e vai buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Não importa aquele que seja homossexual, se seja lésbica, se seja prostituta, se seja prostituto, se seja macumbeiro, se seja bandido, se seja ladrão. Aquele momento que aquele homem, aquela mulher pedir perdão a Deus, e no momento que Jesus vir, ele diz que todos seus filhos ele vai levar para aquela glória do seu manto do céu. Louvado seja Deus. Então nós não podemos condenar ninguém, porque quando eu olho que esse paralítico aqui, esse paralítico, aos olhos de muita gente, ele não tinha pecado. Tinha pecado? Ele não estava numa cama? Estava deitado, jogado, estava triste, machucado, não é? Ele precisava de um milagre. Mas o milagre é que Jesus olhou para ele dizendo assim: primeiramente, eu vou fazer o maior milagre. O maior milagre, Gabriela, é quando a gente perdoa alguém. O maior milagre é quando a gente ama alguém de verdade.
O maior milagre é quando a gente é sincero com alguém de verdade. O maior milagre do mundo, resumindo todos os mandamentos: amai o teu irmão como a ti mesmo, amai o próximo como a ti de verdade. Nós temos que entender que nós somos filhos, nós estamos sujeitos a errar, a falhar, a cair, a fraquejar, levar topada, levar porrada, levar tudo, mas temos que saber que temos um pai, um advogado para te levantar, para te subir na vida, para te fazer feliz. Então nessa tarde Jesus te chama e Ele não quer que você fique fora do caminho dele, porque alguém está te rejeitando. Porque o único homem que foi mais rejeitado foi Jesus. Eu estou falando aqui sobre rejeição. Louvado seja Deus. É tão provável que quando chega no capítulo 9, versículo de números 4, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, e disse: por que pensai mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoado-te são teus pecados, ou te levanta e anda? Olha que palavra agora. Muita gente, ele acha mais fácil a gente orar por ele, para Deus dar uma bênção a ele, porque todo mundo hoje só fala de dinheiro. Dinheiro hoje na boca do povo é como se fosse Deus. Uma coisa que é sujo, uma coisa que é a maldição da terra é o dinheiro, porque é onde traz toda traição, vingança, aonde traz todos os males, porque todo mundo precisa desse dinheiro. Mas nós temos que olhar que nós precisamos de Jesus. É aquele que perdoa, é aquele que abraça. Então eu quero dizer nessa tarde para todos: não perca o teu foco de Jesus Cristo, porque Ele é o único amigo fiel, Ele é o único Pai verdadeiro, Ele é o único Pai que pode resolver teu problema, Ele é aquele Pai que pode te dar um abraço. Jesus é aquele que está perdoando alguém nessa tarde. Jesus é aquele que está com as mãos estendidas e está dizendo para você nessa tarde: perdoado te são os teus pecados nessa tarde. Jesus nessa tarde, Ele está olhando para você e dizendo assim: enquanto alguém te julga, eu te abraço. Enquanto alguém te rejeita, eu te chego mais perto de você. Enquanto alguém não quer nada com você, eu estou contigo no deserto, porque Jesus é grande, Ele é fiel, Ele é poderoso. Porque quando eu fico olhando em Romanos, para eu voltar lá para Isaías 53, que as horas é muito rápido, Romanos capítulo 13, me foge a memória, vamos ver aqui, sobre o carinho do amor, que é o amor, coisa gostosa, não é? Louvado seja Deus. Quando eu fico olhando aqui, que o amor, em Romanos capítulo 12, não é? Romanos capítulo 12, versículo de número 9. O amor seja fervoroso, o amor não seja fingido, o amor não seja falso. Aborreceis Satanás e pregoais o bem.